Olá, estamos começando mais um programa Encontro Fraterno. Hoje, com a alegria de recebermos Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, coordenador editorial da FEB Editora e também responsável pela Biblioteca de Obras Raras e Museu da Federação. Ele também foi diretor da instituição por mais de uma década. Fique conosco. Seja muito bem-vindo, Geraldo. E nós gostaríamos de expressar a nossa alegria aqui e começamos a perguntar: qual que é a importância do livro espírita? Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, é uma satisfação para nós. O livro espírita, ele é um repositório de conhecimento, de informações preciosas que a gente pode aprender através da leitura e através do estudo. Continua sendo o principal veículo de divulgação do espiritismo, porque o livro espírita ele pode chegar a diversos públicos. Por isso que nós temos essa diversidade de literatura tão rica, que hoje nós ultrapassamos a casa dos 6.000 títulos de obras mediúnicas e não mediúnicas, mas que esclarecem, que consolam, que orientam. Então o livro espírita é de fato esse rico manancial que a gente pode usar no cotidiano das nossas vidas, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Bom, e quais são as ações que a FEB empreendeu nos últimos anos em relação à sua editora e livraria? Gradativamente, a Federação Espírita Brasileira vem realizando um trabalho de aperfeiçoamento editorial. Nós temos historicamente um cuidado que foi realizado pelos nossos irmãos pioneiros, digamos assim, um trabalho de longa data, desde quando a Federação Espírita Brasileira foi fundada, ainda no século XIX, 1884, já se tinha preocupação com a obra, com o livro espírita. Depois a FEB constituiu um departamento editorial e gráfico próprio e começou a ampliar esse trabalho. Tivemos a gestão de Vantuil de Freitas, tivemos a gestão de Francisco Thyssen, sempre se preocupando com a divulgação do espiritismo através do livro espírita. E nós temos hoje, já depois com o Dr. Juvanir, com o Sr. Nestor e atualmente com César Perry na presidência, um trabalho que é desenvolvido em equipe e cada vez mais assim aperfeiçoado em termos editoriais. Um cuidado com o conteúdo, que sempre foi uma preocupação que a Federação teve. A obra que é editada pela FEB, ela é passada por rigoroso crivo de análise e de avaliação, quanto ao seu conteúdo, quanto à sua forma de linguagem, quanto à sua apresentação. De uns tempos para cá, nós vimos assim aperfeiçoando esse trabalho de apresentação do livro, porque já tem um conteúdo muito bom e nós agora estamos apresentando uma maneira de que esse livro seja agradável ao público, ao leitor. Então, não só uma capa bonita, mas uma legibilidade que facilite o entendimento, a leitura. Então, as letras adequadas ao leitor, o formato do livro também mais agradável. Então, nós temos um conteúdo excelente com embalagem também que agrada, porque os olhos acabam visualizando, a capa atrai, isso tudo a gente está cuidando. Mas não é meramente uma capa bonita, uma diagramação de qualidade. É um conceito editorial que a gente se preocupa em levar essa mensagem espírita tão dignificante para o público poder alcançar essas informações, poder ter acesso a essa leitura e, inclusive, aprender o seu conteúdo. Temos tido cuidado, por exemplo, de anotar os livros em termos de notas de rodapé. Às vezes é uma palavra difícil, às vezes um conceito que não ficou claro, às vezes é um termo que precisa de uma explicação, então nós estamos tendo esse cuidado. Fazemos também os índices, que são os índices gerais de assunto, de nomes, de títulos, no final de cada livro, para exatamente facilitar a recuperação do conteúdo. Facilmente você vai e localiza. Porque às vezes você pensa assim, o livro trata de tal assunto, está lá em algum capítulo, mas qual é mesmo? Você vai ao final, encontra exatamente aquele assunto, vai na página específica, no capítulo certinho, para facilitar o acesso. Então esse cuidado todo vem acontecendo. A Federação tem editado obras a cada mês, são lançamentos e reedições. Para se ter uma ideia, nós estamos trabalhando em torno de 10 títulos mensalmente.
envolvendo livros que são para os livros, né, leitura para adulto e também a literatura infanto-juvenil, à base de 10 títulos no mês. E nós temos aí um catálogo grande de mais de 500 títulos na editora. Por isso tem que tomar todo esse cuidado, tem muitos títulos ainda para atualizar em termos de repor no mercado, mas nós estamos em equipe, gradativamente, trabalhando no sentido de que esses livros estejam o mais rápido possível à disposição e com a melhor qualidade que a gente possa alcançar. Você falando sobre o livro editado pela FEB, me veio a pergunta, todo livro, a gente se depara com um monte de livros ditos espíritas. Todo livro mediúnico, ele é espírita? Porque às vezes nós vemos autores, espíritos que nós não conhecemos, médiuns também não, e às vezes a gente compra, inclusive pela capa, pelo título do livro, né? Mas todos são espíritas? Estão de acordo com a doutrina espírita? Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque não significa, por uma obra ser mediúnica, que ela necessariamente é uma obra espírita. E é curioso porque o leitor, de um modo geral, ele tem uma atração muito grande pela obra mediúnica, muito mais do que por uma obra que é redigida ou escrita por um pesquisador, por um estudioso, por uma pessoa encarnada. Então, se tem lá um médium, ele recebe um espírito, aí vem aquele livro, geralmente romance, atrai muito o público. Mas nós temos que tomar um cuidado, nem todo livro oriundo da mediunidade, o livro psicografado, por exemplo, ele necessariamente é um livro espírita. Porque você pode ter a obra mediúnica, mas não espírita. Às vezes é um espírito que quer passar conceitos próprios, sistemas dele, como Kardec nos alertou. É muito importante a gente verificar se essas obras elas têm uma vinculação direta com o conteúdo exarado por Allan Kardec nas obras básicas. Então, às vezes há obras que contradizem, que inclusive vão de encontro aos princípios fundamentais do Espiritismo. Essas obras não podem ser espíritas, naturalmente. Aí é um grande problema, porque o público às vezes não conhece o Espiritismo, vai tomar conhecimento através de uma leitura de uma obra dessa que passa conceitos, inclusive equivocados. E o que é mais grave, há diversas obras que estão dizendo que estão fundamentadas em Allan Kardec, citam até alguns trechos e aí colocam no meio da dissertação, no meio do desenvolvimento do argumento, do texto, ideias pessoais, revelações mirabolantes que a gente não sabe dizer se são verdadeiras ou não. Eu me lembro do Dr. Juvanir, que foi o presidente da FEB, ele dizia assim, é muito importante a gente tomar cuidado, meu filho, com as chamadas meias-verdades. Então tome cuidado, porque se você coloca uma falsidade, uma hipocrisia num texto, e às vezes o público não consegue distinguir, ele vai tomar aquilo tudo como se fosse verdadeiro. E aí é um perigo. E é o que Erasto colocou para nós e Kardec nos trouxe, né? Exatamente assim, é preferível a gente recusar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então esse cuidado com o conteúdo, a seleção antes da obra ser publicada é uma responsabilidade do autor, do médium, do espírito, mas sobretudo da editora. Então a editora assume a responsabilidade por editar uma obra. O espírito ditou. Se é um espírito que quer enganar ou é brincalhão, ele está fazendo a parte dele e não tem muita responsabilidade. Ou mesmo se ele pensa que é daquele jeito e vai e faz, ele está na boa fé. Mas a editora tem que filtrar. Por isso que tem que revisar, tem que inclusive avaliar quantas e quantas obras. Só para você ter uma ideia, de 10 obras que a federação recebe para edição, ela publica uma. Nossa. E o que é lamentável, às vezes essa obra que foi recusada na FEB vai ser editada por outra editora. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
Nós voltamos agora com Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e nós estamos conversando com ele, inclusive, sobre o livro Espírita. Eu gostaria de perguntar para ele, quem está se tornando espírita, conhecendo a doutrina, que livro que eu posso indicar? É romance? Como é que é? Pois é, a leitura do romance, de uma obra de contos e crônicas, de mensagens, pode ser até mais fácil. A gente tem uma série de obras importantes para a leitura. Agora, nós gostaríamos de ressaltar, mesmo para a pessoa que está começando, o ideal seria ela começar por uma leitura de segurança, ela conhecendo a base. Por isso que seria bom ler Kardec. Às vezes a gente pode dizer, mas Kardec tem uma linguagem muito complicada, fica difícil de entender. Depende do leitor. Há leitor que vai ter mais dificuldade, outro vai ter mais facilidade. A gente não pode deixar de ofertar a oportunidade de que ele acesse, de que ele leia Allan Kardec. Por isso que eu recomendaria. Qual foi o primeiro livro espírita escrito no mundo? O Livro dos Espíritos. Foi exatamente o que deu o início à codificação, em 1857. É este, então, o primeiro livro que deve ser lido. Porque se a gente lê esse livro, que é um manancial, um repositório de sabedoria, ali tem todos os princípios fundamentais do Espiritismo, e depois a gente vai lendo as obras na sequência, isso facilita muito a nossa segurança doutrinária. Aí nós vamos ter condições de ler outras obras. Mas digamos que a pessoa não queira ler uma obra de Kardec de início. Nós recomendamos uma obra de Chico Xavier, seja uma escrita de Emmanuel, uma escrita de André Luiz, não é, de outros espíritos também, uma obra do Divaldo Franco. Às vezes a pessoa vai ter mais afinidade com uma obra de Joana, de Manuel de Filomeno de Miranda, mas para começar realmente a gente bateria nessa tecla. Vamos começar pelo início ou iniciar pelo começo? Começar com Allan Kardec. Falando no Chico, qual a importância dos livros do Chico Xavier para a humanidade? Extraordinária importância, de um valor incalculável que talvez a gente não consiga medir por hora, porque de fato Chico Xavier foi um instrumento do plano espiritual, de uma disciplina para nós assim admirável como exemplo. O legado que ele nos deixou vai levar talvez aí décadas e séculos para a gente poder conseguir entendê-lo na sua inteireza. Então Chico foi um continuador da obra de Allan Kardec. O que Kardec colocou em termos de estudos doutrinários, de teoria, em alguns passos que ele colocou como experiências de fato, quando ele estudava, por exemplo, a natureza, as características dos espíritos através das próprias manifestações, vem Chico Xavier trazer de uma forma ainda mais próxima para o nosso entendimento. Aí nós temos logo em 1932, Chico, ainda jovem, ele psicografa o Parnaso em Túmulo, já começa com um trabalho extraordinário com poetas portugueses e brasileiros, demonstrando toda uma mediunidade maravilhosa para um trabalho para o bem. E depois nós temos várias obras que surgiram, Humberto de Campos, Emmanuel, e na década de 1940 a gente tem a publicação da primeira edição de O Nosso Lar. Nosso Lar em 1944, ainda estava na Segunda Guerra Mundial, imagina, e ele psicografou em 1939, há referências nesse sentido. Uma obra que abre um campo de estudo com relação ao mundo espiritual, tornando muito mais palpável, mais objetivo, mais próximos de nós, para dizer que a vida continua de maneira natural após a chamada morte. Na verdade, a morte é um passaporte para a verdadeira vida. E a gente vê isso muito claramente na obra de André Luiz. A contribuição do Chico no aspecto científico, filosófico e religioso é uma contribuição valiosa. E como é que eu faço para estudar doutrina espírita? É só a gente pega um livro, dá uma lida. Eu vejo muitas pessoas que compram muitos livros, leem em casa e falam, olha, eu estudo há tantos anos, e vem às vezes com algumas ideias meio distorcidas. É falta de Kardec? Qual que é essa importância? Você já falou por onde começar. Mas e aí, como é que eu estudo? Como é que eu faço para estudar a doutrina espírita? Os espíritos amigos recomendam que a gente estude pelo menos 15 minutos diariamente da obra de Kardec. Ou seja, uma obra que a gente tem que estar acessando todos os dias, até para estar com essa continuidade da base e também do desenvolvimento, porque Kardec aprofunda vários assuntos, que não é só uma coisa básica, é uma coisa fundamental, mas tem muita coisa desenvolvida.
O estudo pode ser feito individual e também em grupo. Individualmente, a gente faz uma leitura ponderada, um ambiente mais tranquilo, mas um esquema interessante é a gente usar um método. Não fazer uma leitura só assim, uma leitura de entretenimento, como você lê uma revista semanal, um jornal diário, como Indalício Mendes em Rumos Doutrinários, ele nos ensina. A gente tem que fazer uma leitura a ponto dessa leitura permitir uma reflexão. Vai permitir a gente, por exemplo, entender aquele conceito e mais do que isso, a gente inclusive internalizar aquilo que está sendo lido e se predispor à prática do conteúdo que ali está inserido, porque tem um aspecto todo moral de transformação íntima na nossa vida, que é o objetivo final do Espiritismo, da gente se melhorar. Então veja, é o estudo individual com a leitura, com anotação. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha dificuldade de entendimento das palavras, até um vocabulário mais difícil, aí eu tomava nota, ia no dicionário e anotava num caderninho. E depois, quando aparecia a palavra de novo no livro, eu não ia no dicionário, eu já tinha anotado, então eu recorria àquela anotação. Fazia isso umas 3, 4 vezes. Na quinta vez eu já tinha memorizado a palavra. Foi assim que a gente foi ampliando um pouquinho o nosso vocabulário. O estudo, então, ele tem que ter uma anotação, tem que ter uns esquemas de organização para você reter aquela informação e utilizar. O estudo em equipe, em grupo, por exemplo, ele é maravilhoso, porque ele propicia as discussões, propicia você ter visões diferenciadas e há um enriquecimento. Porque às vezes uma coisa que você não captou na sua leitura, você tem através de uma outra visão. E além do que, como é bom estudar, não é só ler, é ler, refletir, reler, porque a cada momento que a gente faz uma leitura, a depender da nossa maturidade, a nossa compreensão também vai ser diferente. Então, quanto mais ler, mais estudar, maior é a nossa condição de aprendizado. Maravilha, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Nós voltamos agora com o Geraldo Campetti e vamos perguntar para ele quais que são os desafios da editora da FEB para os próximos anos. Olha, nós estamos com um planejamento de pelo menos 2 anos atualizar o catálogo da editora. A editora tem em torno de 500 a 550 obras de títulos correntes, ou seja, obras que vêm sendo editadas e reeditadas. Então, nós temos aí um trabalho grande, porque são em torno de 150 títulos ainda para retornarem ao mercado. Vale dizer, são obras que ficaram esgotadas, já não tem mais disponíveis, e a gente tem que reeditá-las. Mas a reedição não é uma mera reimpressão. A gente está fazendo todo um trabalho de revisão, atualizando a ortografia, fazendo as anotações necessárias, novo projeto gráfico de capa e de miolo, então isso leva tempo. Por isso que nós estamos calculando mais ou menos 2 anos para estas obras. Fora as obras que a gente continua editando, reeditando e lançamentos que a gente tem feito. O nosso grande desafio é que a todo mês a gente vem lançando um título novo. Isso não é muito simples, porque é um trabalho grande. Mas nós temos recebido, graças a Deus, muitas obras para edição, fazemos uma seleção rigorosa e temos tido bons frutos nesse sentido. Então, são obras que estão saindo. Agora mesmo, para se ter ideia,
nós estamos já trabalhando a história do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Exatamente o livro do criador de Sherlock Holmes. Essa obra foi traduzida pela editora Pensamento e saiu com o título História do Espiritismo. Mas o título correto, inclusive no original, é História do Espiritualismo. Foi traduzido pelo José Carlos da Silva Silveira, um colaborador da FEB, e agora na Bienal nós vamos lançar essa obra. Estamos com 4 títulos inéditos da Dona Ivone do Amaral Pereira, aquela médium extraordinária, excepcional, que geralmente, né, o movimento espírita tem que trabalhar lembrando desse papel fundamental dessa médium, dessa senhora, que é um exemplo de vida, passou tantas dificuldades e nos deixou aí esse legado, né? Tantas obras maravilhosas, inclusive com Memórias de um Suicida, e agora a gente tem 4 títulos inéditos. São obras dedicadas a uma leitura infanto-juvenil e também para os pais educadores. 2 delas nós estaremos lançando agora nesse mês de agosto e setembro na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E várias outras obras que nós temos aí. Nós estamos reeditando Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Como é que nós estamos fazendo? As obras, quando elas têm uma relação em si, nós estamos fazendo num trabalho de identidade visual que mantém um padrão. Então, existem as coleções. Agora, nós estamos dando uma identidade visual a essas coleções. Então, tem os clássicos, por exemplo, as obras de Gabriel Delany, de William Crookes, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, uns trabalhos assim bonitos de obras que fazem uma presença interessante em termos de estudo. Nós estamos preparando todas essas obras, daqui para o ano que vem estarão todas editadas. E essa biblioteca de obras raras e o museu faz parte desse projeto? Pois é, a Biblioteca de Obras Raras existe basicamente desde quando a FEB fundou. Seu acervo foi sendo constituído por doações, algumas aquisições que nós fizemos. Tem as primeiras edições de todos os livros da FEB, tem as edições originais de Allan Kardec, das primeiras edições, e as edições definitivas. Então, nós fizemos uma exposição, inclusive quando reinauguramos a Biblioteca de Obras Raras, com o Pentateuco. Lembra-se, a primeira edição de 1857 e a segunda edição de 1860 de O Livro dos Espíritos, que é a edição definitiva. A primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1864, e a terceira edição definitiva, que é de 1866. Nós só não temos no nosso acervo a edição definitiva de A Gênese, que nós estamos aguardando, né? Temos a primeira edição, mas não temos a edição que foi considerada a última enquanto Kardec trabalhou, não é? Mas é um acervo precioso, tem obras em vários idiomas, inclusive obras em braille, obras em japonês, traduzidas do Esperanto. Então, é um acervo muito rico. E o museu também, nós estamos agora num processo de reestruturação na nossa casa e vamos inaugurar ainda esse semestre um centro cultural, em que obras e quadros, materiais de exposição estarão lá disponíveis para o público visualizar. Me veio uma dúvida aqui que muitas pessoas me perguntam. Os médiuns, vamos dizer que é uma obra psicografada, que passou pela análise da FEB, ele lucra com direito autoral, como é que é? Porque muitas pessoas falam assim, tal fulano é rico, Divaldo tá rico, porque vende livros, os livros ainda falam assim, o livro é caro. Como é que funciona isso? Vamos esclarecer para o pessoal como é que funciona isso. O livro espírita ele não é caro. Ele tem um preço, via de regra, abaixo do preço de mercado. Nós agora, pela Federação Espírita Brasileira, estamos colocando o livro no preço de capa, mais num preço de mercado de fato, porque nós estamos calculando exatamente quanto é que custa produzir um livro. Antes, a FEB praticamente subsidiava todas as produções e trabalhava assim no sentido de um vermelho, digamos. Ela não tinha nenhum retorno suficiente para poder reinvestir no livro, porque passava um preço de capa muito em conta. Hoje até tem tido uma colocação ou outra, mas a gente queria esclarecer isso ao público, porque o preço que tem hoje é um preço de mercado, esse preço de capa. E considerando que a gente trabalha com descontos, por exemplo, cada federativa recebe 60% de desconto sobre o preço de capa. O grande distribuidor recebe 50% de desconto. A livraria da Casa Espírita recebe 50% de desconto. A Casa Espírita, se não for livraria e tal, recebe 30% de desconto, porque aí a gente não pode competir com o distribuidor e com a federativa, tem todo um trabalho de divulgação.
E a FEB tem feito campanhas, por exemplo, o livro ou a promoção da semana. Toda semana nós disponibilizamos um livro do catálogo com 50% de desconto. E estamos disponibilizando isso no Brasil afora, o Pentateuco, as obras básicas, a R$50, os 5 livros a R$50. Então, dizer, por exemplo, que o autor ou médium enriquece com a obra, isso é uma falácia, é uma mentira, isso não é verdade. Nenhum médium que é honesto, que é sincero, ele vai se enriquecer. Lucra, o Chico né? foi ainda mais, não lucra, porque ele cede os direitos autorais. Todos os direitos autorais são cedidos. Então, por exemplo, qualquer obra que vai ser editada pela FEB, os direitos autorais são cedidos à FEB. Ah, o que a FEB faz com esses direitos? Ela se enriquece. Primeiro que o livro não dá lucro, e nem é para dar lucro o livro espírita. Quando você tem lucro em termos de um enriquecimento, você vai ver que não é espiritismo que está ali, como a gente tem um outro caso. Graças a Deus declarado que não é mais espiritismo, ou que nunca foi espiritismo, que seja. Mas, no espiritismo, jamais se deve ter lucro, porque a mediunidade é uma questão que vem como um dom, como um presente, como um desenvolvimento que a gente tem e a gente recebe gratuitamente. E gratuitamente a gente deve ofertar isso. Agora, é claro, existe um custo na produção, na divulgação, então o que se tem é isso para você ter um retorno de reinvestimento, para divulgar cada vez mais amplamente a obra. Então, nem Divaldo, nem Chico, que foram acusados várias vezes de enriquecimento das obras, de maneira alguma. Eu me lembro até que a mãe do Luiz Sérgio, até o Lucas acompanhou isso, interessante, ela dizendo que ela foi acusada de estar se enriquecendo a família com os livros de Luiz Sérgio. E ela disse que os livros de Luiz Sérgio eram todos doados, não é? E depois eram vendidos a preços módicos, assim, por causa das editoras, que precisam ter um retorno para poder reinvestir, porque senão você não consegue. Alguém tem que pagar a conta. É isso que o leitor e que as pessoas precisam entender. Né? Alguém paga a conta. E essa conta não é no sentido de você se enriquecer ou ter um lucro, jamais. É ter um retorno para poder reinvestir. E aí você precisa trabalhar nesse sentido. E trabalhando em equipe, trabalhando em rede, fica tudo mais fácil. Hoje nós podemos, às vezes, fazer a promoção de um livro porque você tem essas parcerias. O que nós estamos fazendo? Investindo em parceria com as federativas, num trabalho de subsídio da Federação Espírita Brasileira, para o livro, por exemplo, dos Espíritos sair a R$14. O livro dos Médiuns a R$13. O Céu, o Inferno, a Gênese e o Evangelho a R$12. E quando você junta ainda os 5, você vende a R$50. Quer dizer, é um preço muito em conta. E R$12 é o preço de uma revista. É o preço de uma revista semanal. Não é? E às vezes um jornal você paga R$3, R$4, R$5. Então, se você for dimensionar isso aqui, claro, a gente está tentando fazer o máximo possível. E colocando esse livro da semana para estimular, inclusive, essa veiculação, porque às vezes a pessoa não consegue comprar. Ah, mas como é que às vezes, por exemplo, uma casa, uma livraria, um distribuidor consegue vender mais em conta do que a própria federação? Consegue vender o seu próprio livro mais barato do que a Federação Espírita Brasileira? É porque a federação dá para esse distribuidor esse desconto. E ele repassa parte do desconto. Então, isso é interessante. Agora, a gente vai dando desconto relativamente também porque existe uma rede que a gente precisa trabalhar de maneira que some, não que divida, que possa unir esforços e não fazer cisões. Então, o interesse principal é na divulgação do Espiritismo. Isso é o fundamental, é levar a mensagem ao máximo possível de pessoas, aos diversos rincões no Brasil, no mundo inteiro, e o livro espírita continua sendo esse farol a iluminar os nossos caminhos. Nós agradecemos a presença do Geraldo aqui, muito obrigada, foi muito elucidativo e contamos com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade.